Oi, gente. Eu de novo, vamos falar aí sobre o filoartrópoda, hoje classe crustácea. Lembram que dentro do filo tem 5 classes? A gente vai começar por essa classe aqui, pela classe crustácea. Tem uma importância econômica grande, né, pessoal? Olha a importância na alimentação, né? Quem que não gosta de um camarão, uma lagosta, né? Siri, caranguejo. Então, né, são importantes aí tanto na cadeia alimentar aí para vários outros animais, como para o ser humano. Aqui a gente vai tomar como exemplo para falar um pouquinho da divisão do corpo desses animais, características cobradas no vestibular, né? Menciona-se aí a divisão do corpo, o número de patas, né? Então a gente vai utilizar aqui uma lagosta como exemplo para falar dos crustáceos. Pessoal, esses animais eles têm segmentos, eles são segmentados. Porém, acontece que alguns segmentos se unem, se fundem, formando um segmento único. Quando acontece isso, por exemplo, aqui você tem a cabeça desse animal unida ao tórax dele, formando uma peça única. A gente chama isso daqui de tagma, quando ocorre essa fusão, tá? E essa peça toda aqui a gente vai chamar de céfalo-tórax. Céfalo-cabeça, cabeça unida ao tórax, tá? Então não é cabeça-tórax, é céfalo-tórax, fica mais chique, né? Então esse aqui tudo é o céfalo-tórax. E esse resto aqui, ó, todo dividido em segmentos, não houve uma fusão, eles são, né, bem nítidos, a gente chama de abdômen. Então, numa lagosta, por exemplo, o que a gente come é só o abdômen dela. Aqui está a musculatura que a gente vai comer. Aqui são as vísceras. Tudo isso aqui é desprezado, por isso a lagosta torna-se cara, né? E ela tem que atingir um certo tamanho. Não dá para pescá-la muito jovem. Ela tem que atingir um certo tamanho para que você tenha aqui uma musculatura, né? Que vai se resumir mais ou menos a um pedacinho assim para você comer, tá? Então, primeira coisa, divisão do corpo: céfalo, tórax e abdômen. Uma outra característica externa que diferencia a classe crustácea, esses animais, de outros. Eles possuem 2 pares de antenas. Nossa, prof, parece que tem um monte. É porque elas são ramificadas, mas são 2 pares. Geralmente um par é maior e o outro par é menor, tá? Então a gente diz que eles são tetráceros em relação ao número de antenas. Pessoal, eles têm olhos compostos na ponta de um pedúnculo. Olhos compostos quer dizer que eles enxergam determinada imagem e até mesmo cor, tá? Número de patas locomotoras. Bom, normalmente, aqui no cefalotórax são 5 pares, tá? Tem mais pares no abdômen. Então, o número de patas entre eles mesmos é variável. Imagine quantas pernas tem um tatuzinho de jardim, quantas pernas tem um camarão, tá? Então, não é um número fixo. Então, a gente diz que o número de patas é variável. Mas nesses animais aqui, ó, as patas que estão aqui no cefalotórax são as patas locomotoras, são chamadas de pereiópodes. E o primeiro par, ele pode ser transformado em pinça, pode ser, nem todos têm, tá? Então, pode ser transformado em pinças aí. Por exemplo, o camarão não tem essas pinças, mas o siri, o caranguejo, a lagosta tem, tá? Isso é para se defender, é para pegar melhor o alimento. Então, 5 pares aqui, ok? No cefalotórax. Então, aí seriam algumas características aí que diferenciam de outras classes dentro dos artrópodes. A divisão corporal, o número de patas e o número de antenas, né? Pessoal, aqui só para comentar com vocês uma curiosidade, o último segmento do abdômen é um leque caudal que eles utilizam para natação, tá? Esse aqui é o último segmento e aqui tem 2 nadadeirinhas, então o conjunto aqui é o leque caudal. Aqui no último segmento, quando a gente levanta, dá para ver o orifício, que é o ânus, né? A finalização do sistema digestório deles, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Na próxima imagem, a gente vai falar para vocês das funções vitais desses animais. Como eles comem, como eles respiram, né? Vamos tentar ver o básico aí. Então, vamos começar pelo sistema digestório. O sistema digestório já começou completo pela primeira vez lá em nematódeos. Então, aqui, obviamente, continua completo. Vamos ver que cor que tá? Esse beijinho aqui, gente. Vamos achar a boca aqui, ó. Boca, tá? Aí aqui nós temos, ó, um estômago, né? Segue pelo intestino e, ó, o ânus. Lembra daquele leque caudal que a professora falou para você? Quando você levanta aqui, você vê ali o ânus, tá? Então, eles possuem um sistema digestório completo.
fazem toda a digestão extracelular aí dos alimentos que eles ingerem, depois é absorvido, vai pelo sangue para todo o corpo. Muito bem. Além do sistema digestório, vamos falar do sistema nervoso? O sistema nervoso está representado em amarelo. O que é isso aqui, ó? O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar ventral. Por que ganglionar? Porque são conjuntos de células nervosas. Ocorre um conjunto maior na região da cabeça, mas ainda não é um cérebro, né, gente? Aquela coisa bem desenvolvida. E tem conjuntos de células ao longo do corpo. E esses conjuntos de células concentram-se na parte de baixo do animal, no ventre, aqui embaixo, ó. O nosso fica aqui no dorso, tá? Então, por isso que a gente chama de ganglionar ventral. É claro que aqui não mostra para vocês, mas dessa parte principal partem muitos nervos para todos os órgãos desse animal, para toda a musculatura dele. Então, ele é todo sensorial, tá? Muito bem. Sistema digestório, sistema nervoso, vamos para o sistema excretor? Sistema excretor é representado por essa glândula aqui, ó. Ela fica abaixo das antenas, tá? É a chamada glândula verde ou glândulas antenais. Pessoal, elas drenam os resíduos da corrente sanguínea e também do celoma. Esses resíduos ficam aqui dentro armazenados e eles vão sair por dois buraquinhos, são dois orifíciozinhos abaixo das antenas, tá? Por onde sai o xixi deles. É a sujeira celular, tá? Então a gente diz assim, alguns animais têm rins, outros têm células flamas, outros têm nefrídeos. Pois bem, os crustáceos têm glândulas verdes. Quando se limpa um camarão, quando se remove toda aquela parte do cefalotórax que as pessoas chamam de cabeça, dá para ver esse saquinho escuro ali, ele tem um gosto horrível, não pode ser comido, então tem que ser removido, porque afinal de contas é a excreção do bicho, tá? Então de toda a célula deles, de toda a sujeira celular fica armazenada ali e é liberada para fora. Então o xixizinho sai por aqui, tá? Pelas glândulas verdes ou antenais. Muito bem, 3 sistemas vão para o outro, vamos falar do sistema circulatório. O sistema circulatório está representado aqui o coração dorsal, o nosso é ventral, mais uma diferença que a gente tem, né? A posição dos órgãos aí, tá? É um coração que vai impulsionar o sangue para dentro dos vasos sanguíneos, que vocês percebem aqui. Mas um detalhe também, galera, a circulação dos crustáceos é aberta. Vocês lembram do termo fechado e aberto? Os anelídeos têm circulação fechada, os moluscos têm circulação aberta, com exceção de lulas e polvos, que era fechada, tá? Aqui os crustáceos têm uma circulação aberta. O que significa dizer isso? Que o sangue ele vai percorrer o interior dos vasos sanguíneos a curtas distâncias. Então ele está percorrendo o sangue aqui, de repente tem um poro, uma lacuna, ele sai de dentro do vaso sanguíneo e ele banha os órgãos ficam dentro de um espaço. E aí ele vai percorrer de novo um outro vaso sanguíneo, daqui a pouco ele sai de novo, cai dentro de espaços. Então os vasos sanguíneos dele são abertos de tempo em tempo para que o sangue saia dali. Esse sistema, essa circulação aberta pode ser chamada também de circulação lacunar. Pessoal, a nossa circulação é fechada. O nosso sangue segue somente dentro do interior dos vasos sanguíneos, tanto é que você sabe que ele vai sair só quando você faz um corte, ou quando você dá aquela pancada bem na quina da mesa, né, que não chega o sangue vir para fora porque você não rompeu a pele. Mas o vaso sanguíneo foi rompido debaixo da pele e o sangue se espalhou por baixo dos tecidos, forma aquele roxão, né, que daí vai coagular e vai ser fagocitado. Então, a mesma coisa deles aqui, a circulação deles é aberta. É como se nós tivéssemos aberta, vamos só fazer uma comparação meio bobinha. Se o nosso sistema circulatório fosse aberto ou lacunar, é como se a gente visse uns roxos debaixo da pele de tempo em tempo, tá? A saída do sanguinho de dentro do vaso sanguíneo, vindo para fora, novamente entra no vaso sanguíneo e assim por diante. Então, sistema circulatório aberto ou lacunar, tá legal? O sangue deles não é vermelho, pessoal. Aqui está representado na imagem só por uma questão colorida, mas o sangue deles é meio translúcido, é um pigmento chamado hemocianina que dá a coloração para o sangue deles. É um sangue meio transparente, quase que transparente. Vocês já viram uma expressão que dizem que lagosta é chique porque ela tem sangue azul? Então, não é um azul como o da cortina aqui da sala de aula de vocês, né? Não é esse azul que a gente está falando. É aquele, como se fosse parecido com aquele papel celofane furta-cor, conforme assim a intensidade, assim você percebe um azul muito clarinho, quase que transparente. Essa é a cor do sangue deles, tá? Então, devido a esse pigmento hemocianina que transporta os gases respiratórios e dá essa coloração. Muito bem,
Aqui, gônada. O que é gônada? Gônada ou é o testículo ou é o ovário, tá? Eles são dioicos, são de sexos separados, ok? Pessoal, aqui não está representado, mas eu vou comentar com vocês sobre o sistema respiratório. Como esses animais respiram? Vejam, normalmente um animal aquático usa o quê? Brânquias. Tá? Então, eles têm brânquias. Os que são microcrustáceos, eles não precisam de brânquias, porque eles são tão pequenos que o oxigênio se difunde através da pele, então eles têm respiração cutânea. Tá legal? Então, aqui, ó, as brânquias, elas ficariam nessa região aqui, na base das patas desses animais. Existem câmaras aqui assim, onde as brânquias ficam. Então, a água entra ali. Essas câmaras são abertas, a água entra ali e banha essas brânquias. Elas são cheias de vasos sanguíneos, o oxigênio se difunde para dentro do sangue e ganha o corpo do animal, tá? Até tatuzinho de jardim tem brânquia, só que as brânquias deles são bem reduzidas, são brânquias para remover a umidade da terra, tá? Para poder pegar o oxigênio. Bacana, né? Então, aqui eu acho que nós falamos de todas as funções vitais aí para vocês dos crustáceos. Se faltar alguma coisa, deixa para mim lá uma dúvida. Vamos ver um próximo slide? Eu queria que vocês olhassem aqui um exercício que eu coloquei para ver como é fundamental separar. Por que que um animal, por exemplo, vamos pensar até mesmo na lagosta que a gente acabou de ver. Eu pergunto para vocês, a lagosta é um animal artrópode por quê? Porque ela tem patas articuladas, ela tem um exoesqueleto quitinoso e ela faz a troca desse exoesqueleto, tá? Agora eu pergunto para você, por que que a lagosta é um crustáceo? Por que que ela não é um inseto? Por que que ela não é um aracnídeo? Porque ela tem lá o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ela tem 2 pares de antenas, ela tem número de patas variáveis, isso a torna, e além dos sais de cálcio incrustado no seu esqueleto. Então, todas essas características em conjunto tornam a lagosta num crustáceo. Dá uma olhada aqui comigo, ó, por exemplo, esses animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Que animais você observa aqui? Pode ser que o slidezinho esteja ruim, mas acho que você consegue perceber, né? Tá um pouco fraco aqui. Mas, ó, o que é esse aqui? É uma pulga, aqui você tem um pernilongo, aqui seria um carrapato, aqui seria uma aranha e aqui, minha gente, uma abelha. Bom, eu pergunto para vocês o seguinte, é correto afirmar que todos eles pertencem à classe insecta? A princípio, as pessoas poderiam dizer, assim, são insetos, né? Mas você já sabe que não. Por exemplo, a aranha é um aracnídeo, está na classe aracnida, ela não está na classe insecta. Carrapato também é um aracnídeo, então eles não são insetos, pessoal, eles têm características diferentes do inseto. Só vou citar um exemplo para você. Se eu perguntar quantas perninhas tem um pernilongo, aquele que você mata todo dia, ele, né? Faz aquele zumbido chato lá. Quantas perninhas tem um pernilongo? São 6 pernas que um pernilongo tem. Quantas pernas tem uma aranha? Vocês já observaram uma aranha, assim procuraram, lembram de quantas patas ela tem? Ela tem 8. Então, é diferente, tá? Então, com relação às antenas, a divisão do corpo, aquilo que a gente falou para a lagosta. Então, por isso que as aranhas e os carrapatos, eles não são insetos, eles são aracnídeos. Tá, o que sobrou de inseto aqui? A abelha, o pernilongo e a pulga. Tudo bem, esses são insetos, tá? Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B? Eles possuem um exoesqueleto de quitina. Pessoal, se eu lembrar que insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodos e quilópodos são artrópodes, então todos eles vão ter um esqueleto externo que reveste e protege o corpo, que eles vão ter que trocar de tempo em tempo para crescer. A letra B está correta. Vamos dar uma olhadinha na C? São vetores de doenças, né? Se a pessoa ler rapidamente, observa a imagem, talvez até marcasse essa alternativa. Vetores são transmissores. A pulga transmite? Transmite, tem bactérias nela, tá? Então transmite. Pernilongo também pode transmitir, os insetos dípteros aqui também podem transmitir. Carrapato também pode transmitir, ele tem bactérias. Aranha não transmite doença, mas é venenosa. Abelha não transmite nada, né, pessoal? Um inseto super benéfico ao ser humano. Então, tá furada a letra C. Tem aparelho bucal sugador. Bom, isso a gente vai ver lá para frente ainda, mas, por exemplo, o pernilongo, ele tem picador. Ele é capaz, ele tem que ter uma trombinha para furar a pele, furar o vaso sanguíneo, para daí poder sugar o sangue, tá? Então, a gente, acima de tudo, falaria picador para ele. Né? A abelha tem o lambedor, que ela lambe o néctar das flores. Então, também está errada.
Tudo bem? Minha gente, terminamos aqui. Olha que aulinha tranquila para você assistir. A gente vai fazer classe a classe separadamente para não ficar cansativo. Então, eu espero que vocês consigam assistir essas aulas com tranquilidade. Então, estejam bem, até uma próxima aula. Beijo para vocês.